estão falando da falta de consenso, de decreto. Inclusive, tem um decreto importante direto de Brasília sobre a falta de conciliação envolvendo o tarifaço, porque o vice-presidente, Geraldo Alckmin, até publicou esse decreto. Então, a Marília Ribeiro vai trazer as informações ao vivo para a gente sobre o que está nesse documento e se há alguma possibilidade, então, de conciliação com o governo dos Estados Unidos. Marília? Acho que caiu o retorno dela, daqui a pouquinho a gente retoma então essa questão. Voltou? Oi, David. Ok? Oi. Voltei, David. Estava aqui acompanhando exatamente o grupo do Ministério de Indústria, né? Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é justamente esse grupo que está tendo uma reunião neste momento lá no MDIC para poder tratar a respeito dessas negociações que devem acontecer com o governo americano, David. Mas antes da gente entrar nessa reunião, a gente vai falar um pouquinho sobre o decreto que foi publicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele que foi assinado na noite desta segunda-feira e publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. O que ele traz, né? Esse decreto, ele é uma resposta às tarifas econômicas impostas ao Brasil de forma unilateral, como, por exemplo, o que aconteceu com esse anúncio feito pelo presidente norte-americano Donald Trump, onde ele colocou aí taxas do valor, na porcentagem de 50% em produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. Esse texto, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês de abril, foi também aí sancionado pelo presidente Lula, mas que ele pudesse entrar aí em vigor era necessário uma regulamentação que veio por meio deste decreto. Nesse documento, David, ficaram estabelecidos procedimentos que o Brasil possa suspender: concessões comerciais, de investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a ações unilaterais de países ou blocos econômicos que afetem negativamente a sua competitividade internacional. Além disso, o decreto também estabelece aí 2 tipos de contramedidas. Nós estamos falando das medidas provisórias, que elas aí já vão ter aí uma aplicação de forma imediata, e também as ordinárias. Essas provisórias, elas vão ser analisadas diretamente pelo Comitê Interministerial, que será formado aí por ministérios dentro do governo, como o que está acontecendo neste momento. Já as contramedidas ordinárias, elas contam com um pedido que deve ser encaminhado ao CAMEX com informações sobre a medida estrangeira que motivou essa adoção de contramedidas, os setores brasileiros afetados e também o impacto econômico. Essa proposta também, ela deve passar aí por uma consulta pública de até 30 dias. Agora, a gente falando a respeito desse grupo de trabalho que foi criado justamente para poder fazer as articulações dessas negociações com o governo americano, quem está na liderança é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem aí o vice-presidente da República à frente, Geraldo Alckmin. Neste momento, ele está reunido aí com o setor de indústrias. Nós temos a participação lá das indústrias envolvidas aí em aviação, aço, alumínio, celulose, máquinas, calçados, móveis e autopeças. Além do vice-presidente da República, nós temos também a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também a Casa Civil com Rui Costa e também representantes do Ministério de Relações Exteriores estão participando dessa reunião, mas também a presença também de outros ministros. Pela manhã, nós estamos aí com a indústria em conversa e no período da tarde, a partir das 2 horas da tarde, David, nós vamos ter aí uma reunião voltada com o agronegócio. Devem participar os setores de suco de laranja, carne, frutas, mel, couro e pescado. Essa é a primeira rodada de reuniões aí que o governo federal vem fazendo justamente para poder fazer essa articulação e dar um retorno de forma imediata a esse anúncio que foi feito por Donald Trump. David, nós estamos com a equipe lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e a expectativa é que logo após o encerramento dessa reunião, o ministro Geraldo Alckmin desça e converse com a imprensa, o que a gente chama aqui no jargão jornalístico de quebra-queixo, um QQ. Ele vai conversar com jornalistas e vai passar mais informações do que foi tratado nessa primeira reunião, mas à tarde nós também vamos ter outra reunião e as atualizações nós vamos trazer aqui durante toda a nossa programação na Jovem Pan. David.
Tá certo, Marília Ribeiro, muito obrigado pelas suas informações, direto de Brasília. Bom, decreto então publicado, o Mano estava até dando uma lida também, mas ainda não tem, assim, algo muito específico definido, né, Mano? Exato, o que se definiu foi o rito, né? Qual será o procedimento adotado em casos de aplicação da reciprocidade. E aí, basicamente, tem duas camadas. Tem o Comitê Interministerial, que envolve o Ministério da Indústria e Comércio, envolve o Ministério da Agricultura, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério da Fazenda. Todos eles precisam dar o seu parecer sobre os efeitos que uma eventual sanção de reciprocidade teriam sobre suas áreas, para depois isso ser consolidado, tem uma consulta pública e seria enviado para a segunda camada desse rito, que é a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, onde, mais uma vez, teriam os procedimentos todos até finalmente haver ou não a sanção de uma medida de reciprocidade. Mas a gente pode dizer que, nesse caso, é como se o governo brasileiro tivesse colocado as cartas na mesa, né? Então está dizendo, nós temos cartas aqui, mas a gente não está colocando, na verdade, assim, as cartas estão na mão, né? A gente não está colocando as cartas na mesa para jogar, né? Então a gente está dizendo, olha, tenho cartas, mas a gente não está usando essas cartas ainda. A gente só, digamos assim, preparou a munição, mas não atiramos. Espero que não atire, porque o efeito principal, caso o governo brasileiro atirasse, ou seja, implementasse medidas de reciprocidade, impondo taxas à importação de produtos americanos, o principal efeito de uma medida assim seria sobre nós mesmos brasileiros, aumentando o custo de vida, a inflação e prejudicando a vida de todos nós. Então a gente torce para que esse tipo de medida não seja utilizada. Enquanto isso está rolando em Brasília, aqui em São Paulo também, o governador Tarcísio de Freitas, inclusive, está sendo bastante criticado até pela ala da direita, está se reunindo também com representantes tanto dos Estados Unidos como também empresários. A Beatriz Manfredini está por lá, tem todas as informações ao vivo para a gente sobre também essa movimentação do governador, que é um potencial candidato à presidência da República em 2026. Bruna, aliás, Bia, muito bom dia. Oi, David. Bom dia para você também, para todo mundo aí no estúdio do Morning Show, para quem nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Pois é, inclusive muito se fala, né, de reuniões rivais, enquanto o governo federal marcou uma reunião, o governo do estado de São Paulo também, para conversar com empresários, autoridades, representantes do setor da indústria aqui do estado e tentar, então, negociar em meio a esse processo de tarifaço dos Estados Unidos. Por aqui, a gente fala do Palácio dos Bandeirantes, local, então, em que essa reunião acontece desde as 10 horas da manhã. A gente chegou por aqui um pouco antes das 9, já vendo uma movimentação grande de empresários e representantes da indústria. Tem representante da indústria madeireira, da indústria de café, também sucos, plástico. A média de pessoas, de acordo com o que a gente apurou, é de mais ou menos aí 15 a 20 empresários nessa reunião. Além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e autoridades, representantes, como secretário de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, que nós apuramos também é que quem ajudou a articular essa reunião, reforçar os convites e chamar essas pessoas para cá foi Paulo Scaff, que é inclusive filiado ao Republicanos, mesmo partido do governador. Tem forte atuação no setor privado e que deve, inclusive, retornar ao comando da Fiesp a partir de 2026. Ele também está aqui na reunião e fez, inclusive, ligações, reforçou, então, esse convite do Palácio dos Bandeirantes com essas autoridades para que essa reunião acontecesse. O que eu ouvi de pessoas próximas a Tarcísio de Freitas é que o objetivo é entender as aflições, prejuízos e o que esperam, né, essas pessoas, esses empresários, dessas tarifas, sim, impostas, para que, então, o governador consiga dialogar com os Estados Unidos. A presença também hoje aqui do encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, aqui no Brasil. Eles já estiveram juntos, ele e Tarcísio, em Brasília no final da semana passada, na sexta-feira, e hoje, então, de novo, aqui no Palácio dos Bandeirantes, abrindo aí essa frente de negociação. O intuito do governador é tentar, então, mudar as coisas aqui para o estado de São Paulo. Por enquanto, não há expectativa de ninguém falar
falar com a imprensa, apesar de presença forte da imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes. A gente foi avisado até agora que o governador não pretende se pronunciar, mas estamos acompanhando as movimentações para a gente tentar alguma novidade e, claro, que tendo qualquer novo assunto, qualquer atualização dessa reunião, David, a gente chama vocês por aqui. E que vocês ficam ali, conversa com um, conversa com o outro e conseguem extrair sempre as informações de bastidores, que essas são muito precisas para a gente. Muito obrigado, Bia. Bom, repercutindo aqui com a bancada, Sérgio Zagarino. O governador, inclusive, está sendo bastante atacado, até pela ala da direita, a gente vai falar mais sobre isso, mas fazendo esse movimento, então, de tentar se reunir com empresários, com representantes dos Estados Unidos, para que estabeleçam um diálogo, porque o estado de São Paulo é o mais afetado, né? Sem dúvidas, é impressionante como os atos públicos do governador Tarcísio, eles são sempre certos. Dificilmente você vê o Tarcísio tomando uma decisão equivocada, uma ação equivocada. Qual que é o melhor caminho agora, diante da decisão de Donald Trump? O Donald Trump, ele tem legitimidade para taxar quem ele bem entender. Não cabe a nós ficarmos discutindo se ele pode ou se ele não pode. Ele foi lá e fez. E os motivos pelos quais ele fez a taxação foi em razão do Brasil ter uma proximidade gigantesca com o BRICS, uma proximidade muito maior com a ala ideológica voltada ali à China, à Rússia, ao Irã, e ele foi lá e fez. Então, feito a taxação, gostemos ou não, eu não gosto, eu não queria ser taxado, é muito ruim para o Brasil, mas ele fez, isso é um fato. Então, diante desse cenário, qual que seria o caminho do Brasil? Diplomacia. O governo federal, ao invés de estar reunindo todo mundo, menos o culpado, que é o Lula, para resolver o problema, não, chama lá o Alckmin e fala, filho, resolve aí agora, tá? Eu já estraguei, joguei a bomba, agora você vai lá e resolve para mim. E não vai dar certo, porque, que nem o Mano explicou aqui, eles estão discutindo agora quais procedimentos seriam possíveis de serem realizados para a gente tentar incluir uma reciprocidade. Se fizer isso, vai levar o Brasil ao caos econômico que já estamos vivendo, que vai piorar. A gente tem que entender que na geopolítica não tem espaço para brincadeira. A gente não tem espaço para incompetência. O que nós precisamos fazer é exatamente o ato certeiro que o governador Tarcísio está fazendo, que é abrir diálogo o mais rápido possível, levando em consideração que a taxação ela irá ocorrer a partir do dia 1º de agosto. Então, o que o Brasil precisa? Até o dia 1º de agosto, chamar o Donald Trump e falar, cara, senta aqui, vamos conversar, vamos entender o que tá ruim aí para os Estados Unidos, por que o Brasil tá te atacando tanto nesse sentido, e dialoguem. Diplomacia é o caminho. O Brasil tem um histórico de diplomacia neutra. Nem lá nem cá. O Brasil ele é importante no comércio exterior, para a China, para os Estados Unidos, para todo mundo. E agora, nesse atual governo, a gente vai fazer o quê? Vai escolher um lado, a essa altura do campeonato, e outra. Essas medidas, como se, nossa, os Estados Unidos vai passar mal se o Brasil parar de exportar laranja. Cara, você vai prejudicar só o Brasil com essas medidas. Então, de novo, o Tarcísio tá certo e espero que tenha juízo nessas reuniões aí realizadas lá no Ministério, que possam apresentar uma proposta de solução junto ao governo americano. Porque, caso contrário, o Trump já anunciou que se tiver reciprocidade, o valor vai dobrar. Porque ele já falou que o valor que vocês imporem a nós faremos de volta. E aí vamos para onde? Chegar aí, qual que é a solução? É muito bonito essas narrativas de que, olha, o Trump está encarecendo, o Bolsonaro é culpado de tudo. É bonito, a narrativa é bonita. Tem meia dúzia que acredita. Mas e a solução de fato? A solução, amigos, na geopolítica atualmente senta, conversa, chama o Laranjão aí para conversar, chama o Trump, ou a situação não vai melhorar. Enquanto o Sérgio Zagarino falava, eu não quero dedurar ninguém, mas a Cíntia estava aqui assim, por favor, parem de defender essa medida. Não, na verdade, eu ia dizer que quando fala do Trump, o Zagarino já tá com o microfone assim a postos. Eu tinha certeza que fala Laranjão, laranja é ele. Mas eu concordo nesse sentido completamente com ele. Entendo que o nosso governador tem sido uma voz aí dissonante positivamente, porque agora é hora de ter alguém com um pouco de senso para intermediar de maneira inteligente. Então, com esse pacote, nem se está com as cartas, não. É uma ameaça assim, olha só o que a gente tem aqui, hein? A gente tem um estilingue, nós vamos dar uma estilingada em vocês. É vergonhoso, embora seja até legítimo sob o ponto de vista de pensando em questões de futuro, nós temos que ter mecanismos jurídicos para contra-atacar eventuais retaliações
retaliações injustas. Mas nesse momento, é o que o Zagarino falou, quem pode mais chora menos. Então não é a hora de sair medindo forças. Não vamos tomar o nosso suco. Tá bom, a gente que vai se lascar, usando o palavreado menos articulado e refinado possível. Então, nesse caso, a minha aqui ânsia era só porque, como fala de Trump, o Zagarino é o primeiro, mas eu concordo, mas nesse sentido eu concordo completamente.